Na história da música, o sucesso costuma ser tratado como uma linha reta que leva da descoberta ao estrelato. Mas essa narrativa ignora um elemento sombrio e recorrente: o disco que arruinou uma carreira promissora. Em muitos casos, bastou um único álbum para transformar expectativa em fracasso. Aplausos em silêncio e contratos milionários em portas fechadas. Esses discos não nasceram necessariamente de falta de talento, mas de decisões erradas. Pressões da indústria, conflitos internos, mudanças bruscas de identidade artística ou simplesmente do momento errado. São obras que carregam um peso quase amaldiçoado, porque representam um instante exato em que tudo começou a desmoronar. Muitos artistas chegaram a esse ponto, depois de um início avassalador. O primeiro ou segundo disco chamou a atenção, recebeu elogios, tocou nas rádios e criou a sensação de que uma nova estrela havia surgido. A gravadora investiu pesado, a mídia criou expectativas irreais e o público passou a esperar algo ainda maior. É nesse cenário que nasce o disco fatal. Cercado de pressão, prazos apertados e interferências externas, o artista se vê obrigado a entregar algo que muitas vezes já não representa mais quem ele é. O resultado é um álbum deslocado, incompreendido ou rejeitado, que marca o início da queda. Em alguns casos, o problema foi a tentativa de mudar radicalmente o som. Artistas que haviam conquistado o público com uma identidade clara decidiram romper completamente com o que os tornava únicos. O novo disco soava estranho, distante, quase como se fosse de outra pessoa. A crítica não perdoou. O público se sentiu traído e a indústria rapidamente perdeu o interesse. O artista, que até então era visto como promessa, passou a carregar o rótulo de fracasso. E na música, esse rótulo costuma ser definitivo. Há também os discos que nasceram de conflitos internos. Bandas em ascensão muitas vezes escondem tensões profundas entre seus integrantes. Diferenças criativas, disputas por controle, egos inflados e ressentimentos acumulados explodem justamente no momento da gravação de um álbum decisivo. O estúdio deixa de ser um espaço criativo e se transforma em um campo de batalha silencioso. O disco sai fragmentado, sem coesão, refletindo uma banda que já estava quebrada por dentro. Pouco tempo depois, vêm as separações, os cancelamentos e o desaparecimento. Alguns desses discos foram sabotados pela própria indústria. Gravadoras, ao perceberem que um artista não se encaixava mais em tendências lucrativas, interferiram diretamente no processo criativo. Mudaram produtores, exigiram letras mais comerciais, cortaram músicas e forçaram colaborações artificiais. O resultado foi um álbum sem alma, incapaz de agradar tanto os fãs antigos quanto um novo público. Quando o disco fracassava, a culpa recaía exclusivamente sobre o artista, que era descartado sem cerimônia. Existem também os discos lançados no momento errado. Mudanças culturais. Novos estilos dominando as paradas e transformações no comportamento do público podem tornar um álbum invisível, mesmo que ele seja bom. Artistas que apostaram em um som que já estava perdendo espaço, viram suas carreiras desaparecerem quase da noite para o dia. O disco não era ruim, mas o tempo foi implacável. E a indústria raramente dá uma segunda chance. Em alguns casos mais sombrios, o disco que arruinou a carreira veio acompanhado de crises pessoais profundas. Depressão, vícios, problemas de saúde mental e colapsos emocionais interferiram diretamente na criação do álbum. Letras confusas, gravações inacabadas e performances comprometidas denunciaram o artista em sofrimento. O público não compreendeu. A crítica foi cruel e o mercado virou as costas. O disco se tornou não apenas um fracasso comercial, mas um retrato doloroso de alguém se perdendo diante de todos. Há discos que, com o tempo, foram reavaliados e até cultuados, mas isso não salvou as carreiras que eles destruíram. Anos depois, fãs e críticos passaram a enxergar valor onde antes viam erro, mas o artista já havia desaparecido, desistido ou sido consumido pelo fracasso. O reconhecimento tardio não paga contas, não cura feridas e não devolve o tempo perdido. Para muitos, esse disco amaldiçoado foi o último capítulo antes do silêncio definitivo. O mais cruel nesses casos é perceber que o fracasso raramente apaga o talento. Muitos desses artistas continuaram compondo, criando e tentando, mas nunca mais conseguiram atenção suficiente para se reerguer. O mercado os tratou como apostas perdidas. O público esqueceu rapidamente. E assim, uma carreira que tinha tudo para se tornar lendária acabou resumida a um e si. Esses discos carregam uma aura sombria porque representam decisões irreversíveis. Eles marcam o momento exato em que a promessa se quebra. Ouvi-los hoje é quase um exercício de melancolia, porque é possível sentir o esforço, a intenção e muitas vezes a genialidade sufocada por circunstâncias maiores. São álbuns que não falharam sozinhos. Foram vítimas de um sistema que exige sucesso constante e não tolera desvios. No universo dark da música,
O disco que arruinou uma carreira é um símbolo poderoso. Ele mostra que o sucesso é frágil, que a fama cobra preços altos e que um único erro pode custar tudo. Por trás dessas obras existem histórias de esperança, pressão, queda e silêncio. Histórias que raramente são contadas, mas que revelam um lado mais cruel da indústria musical. Agora eu quero saber, o que você achou desse vídeo? Se essa história te prendeu até o final, deixa o like, compartilhe o vídeo e fique por aqui, porque ainda vem muitas histórias legais e sombrias sobre música, fama e destinos que quase ninguém conhece.